E acaba de sair do forno o lançamento da linha de fragrâncias aqui do Júnior Barreiros, a linha Legends Never Die. Bom, hoje eu trago para vocês o Overdark, tá? Hoje eu quero trazer a resenha específica dessa fragrância, trazer todas as sensações, nuances, acordes que essa fragrância tem para vocês. Quero falar também da história, do porquê ele é o capítulo 1, se eu já tinha imaginado produzir duas fragrâncias ou apenas uma, porque para você que não sabe, tem também já o capítulo 2, o Delight. Esse daqui, ele sai logo junto com o Overdark, mas eu confesso para vocês que a ideia inicial não era produzir duas fragrâncias e lançá-las imediatamente, automaticamente. O meu sonho de consumo era colocar essa fragrância aqui em produção, tá? O Overdark. E por que eu coloquei duas fragrâncias? Bom, vou explicar um pouquinho disso tudo para vocês. Antes, se você não me conhece, prazer, eu sou Júnior Barreiros, há 10 anos produzindo conteúdos específicos sobre perfumaria. Eu só falo de perfumaria nos canais JB. YouTube, Instagram, TikTok, em todo canto. Você vai procurar lá Júnior Barreiros Oficial, resenhas de perfumes, Júnior Barreiros, você vai encontrar. Um dos maiores canais de perfumaria do mundo, é coisa nossa, é perfumaria em língua portuguesa, resenhas em língua portuguesa para vocês, e também aqui dentro do país, né, em território nacional, tenho muito orgulho de ter sido um dos primeiros aí a chegar nessa faixa de 1 milhão de inscritos, de seguidores, né, em todas as plataformas. Então, vamos lá. Depois de 10 anos de JB nas redes sociais, eu tinha que produzir algo à altura daquilo que o canal sempre fez, sempre trouxe para vocês. Algo grandioso, com grandes números, com visualizações assim estrondosas pelo país, pelo mundo todo. Um reconhecimento muito grande que se traduz em forma de fragrância. E aí o Overdark surge. Só que o Overdark surge através de um pensamento ali de 3 anos atrás, quando eu começo a produzir essa fragrância, começo a traçar todas as sensações que eu queria colocar, pirâmide olfativa, ingredientes. Isso começa há 3 anos atrás, através de uma história que liga o JB ao meu pai, o João Roberto, né? O velho. Infelizmente já não está mais entre nós. Em 1995 ele faleceu muito jovem ainda, mas a gente tinha uma ligação muito grande, especialmente em esportes de combate. Não que a gente lutasse alguma coisa, muito pelo contrário. Mas gostávamos muito, como eu gosto ainda hoje, de assistir esportes de combate. Lutas de boxe, lutas de MMA, mas especialmente boxe, né? Fim dos anos 80 e início dos anos 90. Então, eu ainda muito jovem, acordava de madrugada para assistir luta com meu pai. Maguila, que era o Adilson Maguila Rodrigues, o brasileiro, mas especialmente Mike Tyson, Evander Holyfield, George Foreman, Sugar Ray Leonard. Então, as grandes estrelas do boxe mundial. Eu adorava assistir luta de boxe com meu pai. E aí a gente sempre conversava, trocava ideia, era maravilhoso, espetacular. E eu, um belo dia, ou uma bela noite, disse pra ele assim, algo no sentido de, pô, e o que vai acontecer, pai, quando esses caras falecerem, né? Não tiver mais entre nós, alguma coisa assim, né? Pô, quando esses caras morrerem, né? O que vai acontecer? O que vem pela frente? Ele falou, olha, Júnior, sempre virão outros lutadores. Sempre virão outros profissionais, talvez até tão bons quanto esses que a gente está assistindo hoje. Mas esses caras estão se tornando lendas. Mike Tyson, Holyfield, George Foreman especialmente, que era o cara que mais tinha idade, né? Esses caras são lendas. E as lendas, Júnior, nunca morrem. As lendas jamais deixam o imaginário. Aquilo que a gente está vendo aqui, que vamos passar para outras pessoas. Isso fica para a eternidade, através de vídeos, de publicações, de conversas, de bate-papo. As lendas nunca morrem. Então isso ficou muito na minha mente, sabe, na minha cabeça. Falar, cara, que interessante, né, a gente pensar assim, porque os caras estão praticando um esporte naquele momento e não conseguem ter essa percepção na hora que eles estão lutando, se eles são lendas ou não são lendas. Eles só vão saber disso mais adiante, quando pararem de lutar, ou quando morrerem, acontecer alguma coisa, sei lá, e as pessoas passarem a comentar sobre isso, né? Que interessante ter um legado tão grandioso a ponto de se tornar uma lenda e de se tornar inesquecível de alguma forma, de alguma maneira imortal. E isso ficou na minha cabeça, sempre. Então, desde criança, desde muito pequeno. Quando a gente começa a se aproximar ali daquela casa de 1 milhão de inscritos no YouTube, que foi a primeira plataforma que a gente atingiu isso, eu comecei a pensar nisso. Comecei a lembrar de tudo isso. Falei, cara, pô, é o momento agora de produzir uma fragrância. Depois de muitos anos aí na atividade, eu acho que 1 milhão de inscritos no YouTube é um número muito lendário. É algo muito grandioso. Até então, ninguém tinha conquistado 1 milhão de inscritos na área de perfumaria no YouTube.
E acho que no Brasil ainda não foi alcançada essa meta, porque nas outras plataformas, Instagram, TikTok, é um pouco mais fácil subir em números de inscritos, de seguidores. Não sei por qual razão, mas vem muito mais gente. No YouTube sempre foi um desafio muito grande. Eu acho até que eu sou o único ainda a ter 1 milhão de inscritos até hoje no YouTube. E aí foi algo que, pô, eu fiquei imaginando que nome eu daria, como eu faria essa fragrância, que testes eu faria, e acabei produzindo a coleção Legends Never Die, que começa com Overdark, o capítulo 1. Interessante dizer para vocês, né? Já abrindo aqui a caixa para vocês verem, ela tem essa abertura assim muito bonita, eu acho que a galera já tá vendo para todo canto, né? Olha que abertura bonita, ela abre aqui, é uma caixa emborrachada, é um papel emborrachado, ele tem aqui esse espaço aqui ao meio para você inserir o dedo, né? E ali dentro a fragrância. Tá vendo? Muito bonito ficou, bem legal. Onde que eu estava mesmo? Ali no sentido de produzir algo grandioso. E eu acho que cada detalhe do frasco, da caixa, da escrita, de tudo que está aqui disponibilizado para vocês, tem um pouquinho dessa história, tá? A tampa é o dourado do JB. A minha inspiração dessa tampa é esse anel aqui. Exatamente esse. Só mudamos a grafia para não ficar a mesma coisa, né? Sei lá, esquisito. Algo um pouco mais moderno. Eu achei esse JB até mais legal. Acho que vou, inclusive, fazer uma tatuagem disso aqui para comemorar. Talvez seja a minha marca dessa vez, uma tatuagem de JB, porque toda coisa que eu conquisto, que eu acho que é muito grandiosa, eu quero fazer uma homenagem, né? Então, quando a gente chega em 1 milhão de inscritos, eu falei, pô, eu quero esse anel aqui, ó. Tem o YouTube ali, tá vendo? Ó? 1 milhão desse lado. E o JB ali em cima. E aí, depois que chega nesse número e eu começo a imaginar, eu quis trazer alguns traços disso, né? Tá aqui o JB, essa referência dourada, as escritas também douradas, muito embora todo mundo tentava me convencer de que o prata era mais bonito, ou, sei lá, menos brega, mas vocês sabem que eu sou um cara bem brega. Eu sou assim, eu gosto de dourado. Eu falei, é dourado, e ponto final. Aí, no vídeo, né, que a gente fez, né, que a gente produziu aqui para o lançamento da fragrância, tem relógio dourado, tem outras coisas, tal. Então tudo tem mais ou menos isso. E quis também fazer algo no estilo de Narciso Rodrigues. Não tenho nenhum tipo de receio em dizer que eu acho os frascos lindíssimos, pintados internamente. Eu falei, cara, eu quero isso para mim. O dia que eu tiver um perfume, eu quero o frasco pintado internamente. E é isso que a gente tem, tá? O frasco tem uma pintura lá dentro, você não vê o líquido. Ali é o espaço onde fica o líquido. E é todo pintado com essa camada espessa de vidro num frasco muito pesado. Aí eu borrifo aqui e vou dizer para vocês que a minha ideia inicial era apenas o Overdark. Aqui está, para mim, a fragrância perfeita. A fragrância perfeita segundo o meu olfato. E aí tem algo meio contraditório, porque a nota de tabaco, que é a minha nota favorita na perfumaria, ela não consta aqui, ela não está presente aqui. Muito embora a sensação de acordes olfativos fazem você pensar em algo de tabaco. Porque tem um lado meio smoke, tem uma coisa meio torrada ali de fundo, um amadeirado levemente esfumadinho. Então, você pode ter algumas sensações. E isso foi suficiente para eu achar que era, bom, tá tranquilo. Tem algo que pode remeter, mas a nota de tabaco específica não está presente. E isso tem uma incoerência. Mas o que não é incoerente na vida? A vida é incoerente. A gente é incoerente o tempo todo, o dia todo, todos os dias. Então existe essa dose de incoerência que eu achei interessante, eu achei que tinha personalidade para isso. Reflete um pouco da vida da gente. Às vezes você tem muitos planos e precisa no meio do caminho se adequar. E eu tive que passar uma adequação aqui porque a nota de tabaco não encaixava na fragrância, gente. A minha nota preferida, a minha nota favorita. A fragrância só saiu mesmo do papel para ir para o frasco definitivamente quando eu tiro a nota de tabaco. Qualquer resquício que tinha ali da nota, do ingrediente em si, não encaixava. Não dava certo, era difícil de trabalhar, eu não gostava. As pessoas, pô, mas ficou bom, cara. Não, não é isso, cara. Quando retira, eu falei, aí sim, é isso. Apenas essa sensação atabacada, como é a sensação de preços altos que nós temos no Brasil, brincadeiras à parte, foi o suficiente para isso daqui. Mas ele tem muito mais camadas. Quando você borrifa, vou borrifar novamente, borrifador é excelente, tá? Esse perfume é espetacular, cara. Eu não produzi sozinho, não foi só uma ideia minha, cara. Então, eu, minha esposa, minha filha, a gente foi aqui também, né, trocando ideias com perfumista, com indústria, até chegar a tudo isso. Mas eu acho que o conceito principal, diria que direção artística ou direção criativa,
talvez tenha sido uma responsabilidade maior minha. Quando você borrifa isso, é maravilhoso, cara. É uma nota de frutas com um especiado quente. Alguns ingredientes que não constam na pirâmide olfativa, você capta aqui. E é engraçado isso, cara. Não tá lá. Mas quando junta tudo, você fala, pô, isso aqui tem uma pegada meio lavanda aromática masculina com mistura de cravo, canela e alcaçuz. Pode pegar. Você vai notar isso tudo que eu tô falando com muita transparência. E aí você começa a se encantar ainda mais, não só pelo perfume ou pelo universo dos perfumes, mas pelos bastidores, aquilo que faz isso aqui existir. É muito lindo, cara. É muito bonito. É um mundo à parte. É algo fantástico, fabuloso. Então, os ingredientes que você coloca, que estão ali na pirâmide olfativa, não são apenas aquelas coisas que estão ali. A junção desses ingredientes formam coisas novas. E aí eu descubro, inclusive, o acorde JB, que é um acorde que, eu tenho que ser sincero para vocês, eu jamais vou revelar. Esse vai ser o meu segredo. E o meu segredo, o acorde JB está presente nesse perfume, está presente no Delight e vai estar presente em todas as demais fragrâncias. É algo meu, é algo que eu encontrei, é algo que eu captei e que eu coloquei na fragrância e o comportamento é maravilhoso. Ele consegue ser aromático, ele consegue trazer uma sensação de versatilidade e consegue ter uma sensualidade, que é algo que eu sempre brinquei muito na perfumaria. Eu, descobri que eu poderia incluir um acorde interessante que brincasse com o lance de transante, de eroticão. Hoje mesmo eu fui elogiado com essa fragrância aqui, mas assim, por toneladas, cara. Eu tive no Agrobar ali em Assis, que a gente vai inaugurar, porra, todo mundo, cara, mulheres, homens, pessoas de mais idade, menos idade. Bom, que cheiro é esse? Que coisa maravilhosa. É a minha fragrância, é o Overdark. Às vezes eu escuto algumas pessoas falando, né, já de primeiras impressões, que ele é mais desafiador, mas é no sentido de quando a gente compara ele com o Delight. Não é que ele é difícil. Ele é tão difícil quanto um Sauvage Elixir, por exemplo, ou tão difícil quanto qual outra fragrância que eu posso, um Bulgari Men in Black. Ele é tão difícil quanto um Spice Bomb Extreme. Vocês entendem? Não é tão difícil assim. Ele é tão difícil quanto um Wood for Greatness, Initio Parfums, Wood for Happiness, Initio Parfums. Não são fragrâncias difíceis. Talvez um pouco mais desafiadoras para quem apenas utiliza fragrâncias muito comerciais. Eu gosto só de One Million ou Ultramale. Talvez não seja exatamente essa a percepção que as pessoas vão ter. Mas as pessoas que me acompanham há 5, 6, 7, 8, 10 anos... Pô, isso aqui vai passar assim tranquilo, a pessoa usar todo dia, como eu faço. Maravilhoso, cara. Então, você borrifa, você tem essa pegada meio esverdeadinha, picante, uma coisa meio lavanda aromática, uma coisa meio cardamomo, com outras especiarias. Ele vai partindo para um quente, um calor de cravo canela, a sensação de alcaçuz, cara, que não tá aqui. E inacreditavelmente não está. Mas o acorde forma isso, mas não é um inspirado. Eu acho que isso é muito importante dizer para vocês. Eu consegui formular uma fragrância em uma direção artística e criativa que trouxesse coisas que eu gosto muito na perfumaria. Então é claro que eu tive várias referências, até mesmo de fragrâncias em si, para ir colocando um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Você pode captar várias sensações, até de perfumaria mais retrô, como algumas fragrâncias de Amouage, por exemplo, Outlands, Oud Zarayan, coisas nesse segmento, e outras facetas muito aromáticas e frutadas, como um ambassador de guisada, com menos ambroxan, mas imagine um ambassador de guisada mais amadeirado, deixando de ser juvenil para se tornar homem. Coisas assim. E veja, tem muita tranquilidade. Eu sempre utilizei essas figuras de linguagem para trazer as fragrâncias para vocês. Por que no meu eu não colocaria? É um perfume autoral, mas é claro que sensações que eu sinto e que gosto muito na perfumaria eu tentei trazer para cá. Esse lado mais macio, mais confortável, mais adocicado, um calor meio abraço fraternal, tá presente aqui. E aí surge o contexto de tudo isso. Overdark, Ultra Intense. Na linha Legends Never Die, eu tinha que trazer a história da brutalidade do boxe, de onde surge a expressão lendas nunca morrem, do meu pai para mim. Então esse lance meio animálico em algum momento, uma coisa meio ládano com madeiras, uma sujeirinha ali de fundo. Você fala, cara, que coisa, que é uma baguncinha gostosa que está presente aqui, mas tudo é organizado, tudo é bem polido e muito invasivo até em alguns momentos, porque o desempenho é muito brutal, ele fixa e projeta
de maneira estrondosa. E à medida que ele vai secando na sua pele, ele parece que vai adotando aquela sensação meio abraço de pai e filho. Ele vai, de alguma maneira, ficando, não é suave a maneira de dizer, mas sabe aquela coisa fraternal, aquele abraço, aquele aconchego de pai com o filho. Isso também eu consigo sentir aqui nessa fragrância, e por isso eu disponibilizei para vocês. Não sei se todos vão sentir, mas vocês entendem a percepção que eu tive, as camadas que eu queria introduzir, todas elas estão presentes aqui. O Delight é uma fragrância mais aromática, mais fresca e talvez até mais versátil para você utilizar todos os dias, porque é mais aromático, porque é mais geladinho. Vou fazer uma outra resenha completa dele. Mas é uma fragrância que eu já sabia que ela agradaria com muita facilidade, eu tinha essa noção comercial. Mas o contexto de Legends Never Die, de Júnior Barreiros, de 10 anos de luta na perfumaria nacional, mundial, da procura pelo reconhecimento, mesmo que você talvez não quisesse tanto, mas é impressionante como em algum momento a chave vira e você fala, pô, mesmo com críticas, com tanta coisa que acontece, eu sei do meu valor, pô. Eu sei que tenho condições de fazer muito pelo Brasil, pela perfumaria, por tudo isso. E aí se traduz em uma fragrância que tem todas essas camadas que eu tô dizendo para vocês. Tudo que eu tô falando, todas as palavras, elas estão aqui dentro do frasco desse perfume. Uma fragrância que a única coisa que não é nacional é o líquido, o lado de matérias-primas, porque são as melhores matérias-primas que você pode encontrar. Aqui nós temos fragrâncias, olha, eu desafio isso, tá? Eu desafio. Se você pegar isso, cromatografar e pesar qual é o valor do quilo dessas fragrâncias, não tem perfumaria de nicho nacional que chegue perto do valor disso daqui, em termos de qualidade. Não tem. Pode? Eu desafio qualquer um. Qualquer empresa, e olha que eu tenho parceria com vários, conheço vários, sou amigo de vários, não é diminuindo cada um, mas é o lance de eu conseguir colocar um valor agregado em termos de relação preço com qualidade que nenhuma outra empresa brasileira, deixa eu repetir com calma, nenhuma outra empresa brasileira, entre as grandes, as mais comerciais e as empresas nacionais de nicho, conseguiram colocar um valor como esse com a qualidade que está colocada aqui dentro. Repito, desafio, qualquer pessoa, cromatografe, pese o quilo disso daqui e eu duvido que qualquer empresa não cobraria pelo menos 3 vezes mais do que está aqui. Mas vamos colocar 2 vezes, para não ficar tão ruim, 700 e poucos reais. Nada no Brasil tem qualidade de matérias-primas superiores às fragrâncias Legends Never Die. Fixação extrema, claro, ultra intensa. Vocês sabem que eu gosto de perfumes bombásticos. Os dois fixam e projetam muito bem, mas é claro que esse daqui, por ser até mais amadeirado, mais intenso, é um negócio assim que vai tomar conta de qualquer ambiente. E depois ele vai ficando mais frutado, vai trazendo um calor mais tranquilo, ele vai amenizando sem perder potência, com acordes frutais que fazem a diferença na fragrância. Espetáculo, tá, gente? Fixação, projeção, as notas amadeiradas, a fava tonka meio torradinha aqui de fundo, fazendo você pensar um pouquinho em tabaco. E já pensando no capítulo 3, vai ter que ter tabaco aí meio, assim, parrudo. Já que eu não coloquei aqui a nota de tabaco, vou colocar no capítulo 3, aí vai ser para arregaçar. Então, o nível de desafio, Bulgari Man in Black, só para você ter uma noção, um Dior Sauvage Elixir, quer dizer, não tem desafio. É uma fragrância muito fácil de encarar tranquilamente, você vai receber muitos elogios. Uma fragrância que agora no friozinho, hoje, por exemplo, pô, usar isso daqui é maravilhoso, cara. É um pouco mais noturna, mas dosando as borrifadas, ambiente climatizado, você consegue utilizar até de dia, não tem problema nenhum, é tranquilo. E fixação, projeção, tipo 11, 12, 13 horas, não dá pra medir, gente, quanto fixa isso daqui. Projeção, assim, extrema. Pelo menos umas 2 horas, 2 horas e meia, até mais que isso. Ele só está à venda nesse momento no site intheboxperfumes.com.br. Tem o cupom de desconto que vale para todas as fragrâncias do site, está presente aqui também. E vou deixar aqui tudo na descrição, na legenda. Legends Never Die, Overdark. O primeiro, o capítulo 1, o que dá início à saga, como é que fala, Dani? Barça, né? Enciclopédia Barça. Os antigos sabem disso, né? Vamos fazer uns 50 volumes aí para não dizer nada. Então começa por aqui e nos próximos dias eu trago o Delight. E aí, gostou da resenha? Gostou do review? Deixa aqui nos comentários, compartilha e eu volto numa próxima.